Oi, turma! Bom, então vamos continuar nosso estudo agora sobre a ergonomia, né? Então, ontem vimos o conceito de ergonomia, o conceito de ergonomia física, cognitiva e organizacional, e vimos a importância desse assunto, desse tema, né? Constante na NR17. Então, os itens específicos da norma veremos numa próxima aula, né? Nessa aula aqui a gente vai falar uma introdução mesmo, né, sobre o assunto. E aí, eu mostrei para vocês esse quadro da importância que falar sobre ergonomia em razão do índice muito alto de auxílio-doença, né, relacionado a fatores ergonômicos. Então, mostrei aqui para vocês que a dorsalgia, os transtornos depressivos, varizes, estão relacionados a fatores ergonômicos e figuram aí no topo da lista, né, de auxílios previdenciários. Bom, pessoal, então, do trabalho em pé, né? Quando a gente fala de ergonomia, é claro que um dos principais assuntos está relacionado a posturas inadequadas, né, no ambiente de trabalho. Então, o trabalho em pé, ele pode gerar desconforto, e, consequentemente, baixa produtividade, né? Então, eu mostrei aqui, estou mostrando nessa figura para vocês, para que a gente possa entender que o trabalho em pé, ele tem que ter o posto de trabalho ajustável, né? Então, esse ajuste vai ser conforme a atividade que for realizada. Se a gente tem um trabalho de precisão, que é um trabalho mais minucioso, que precisa de mais atenção, né? A bancada deve ser um pouco mais alta, né? Entre 1 metro e 1,10 m para homem e 95 centímetros e 1,05 m para mulher. Por quê? Esse trabalho de precisão, né, um trabalho mais minucioso, tem que estar mais próximo aos olhos aí do trabalhador. Então, para que tenha um posto de trabalho mais ajustável, a altura recomendável é essa. No trabalho leve, já é uma altura mediana, entre 90 e 95 centímetros para homem e 85 e 90 centímetros para mulher. É claro que não se pode generalizar, né? Mas é o recomendável. E se a gente tem um trabalho pesado, mais manual, que exige força, né, do trabalhador, é interessante a bancada mais baixa, né, entre 75 e 90 centímetros para homem e 70 e 85 centímetros para mulher, tá, pessoal? Então, aqui é uma recomendação para melhorar aí o conforto, né, dos trabalhos realizados em pé. As patologias identificadas no trabalho em pé são problemas circulatórios, lombalgias e artrose, tá? Então, essas doenças, elas estão relacionadas à postura inadequada, a problemas circulatórios, né? E uma possível solução é um calçado adequado para a atividade, alternância da posição. Então, ora o trabalhador poderá sentar, ora ele poderá estar em pé, né? Essa alternância da posição traz uma autonomia maior e, consequentemente, melhora a movimentação, a circulação e a postura ereta, né? Então, a postura ereta, muitas das vezes, o trabalhador precisa receber um treinamento, porque ele precisa saber como deve ser a postura adequada, né? E uma das principais soluções aí relacionadas a riscos ergonômicos, que são as pausas durante a jornada de trabalho. Essas pausas possibilitam que o trabalhador tenha os tendões lubrificados, tenha um descanso, né? Para que ao retornar à atividade, aquilo ali não cause uma lesão. Já com relação ao trabalho sentado, né? Então, do trabalho sentado, os riscos, né, que consequentemente o colaborador terá são formigamento, fadiga muscular, né? Isso a longo prazo pode ocasionar em afastamento e problemas cognitivos, tá? E aí, pessoal, essa figura ela mostra muito bem como que deve ser a postura ideal na imagem do canto direito, tá? Nessa primeira imagem, a gente tem uma postura inadequada, onde os pés não estão apoiados, a coluna
faz uma curvatura, né? A gente não tem a coluna ereta e não temos também o ângulo de 90 graus entre as pernas, né? E a cadeira e a posição sentado, onde indica aí a seta. Bom, pessoal, então esse treinamento de ergonomia, ele é muito importante, tem um custo baixo para a empresa e possibilita que o colaborador desempenhe as suas atividades com uma postura ideal, uma postura adequada. É um treinamento que não tem custo, o custo elevado, né? E fica até mais barato do que adaptações do posto de trabalho. Em algumas situações, como por exemplo, quando a gente não tem uma cadeira regulável, será necessário adaptações. Mas se a cadeira for regulável, a gente pode trabalhar com a postura ideal, como mostra aí na figura do lado direito, né? Então, essa figura do lado direito, a gente pode perceber que o colaborador ele está com os pés apoiados no chão, faz-se um ângulo de 90 graus entre as pernas e a cadeira, e ele está com as costas encostadas, né, no encosto da cadeira, uma posição ereta, que é a postura ideal. Vale ressaltar também a importância do encosto para os cotovelos, tá? Então, na segunda imagem, essa imagem do canto direito, a gente tem o ideal para uma postura no ambiente de trabalho, tá? E na próxima imagem eu vou mostrar para vocês também. Vamos lá. Olha só, então aqui a gente tem um monitor, né, do computador. A primeira informação é que o monitor ele tem que estar na altura dos olhos, nem muito embaixo e nem muito em cima, porque esse esforço do pescoço, né, para cima ou para baixo, vai causar dores, né, e consequentemente aí desconforto. Bom, os pés aqui nessa imagem estão na postura certa, pois estão apoiados, né? Então, se a cadeira ela não é regulável, é importante ter esse encosto para os pés, principalmente para colaboradores mais baixinhos, que não alcançam o chão, né? Que não conseguem apoiar os pés. Quando a gente voltar na aula prática, eu vou mostrar para vocês, tá? As posturas ideais para o trabalho sentado. E eu quero que vocês entendam a importância do apoio para os pés. Se o colaborador não conseguir alcançar, né, no chão, aí vem a adaptação desse encosto que a gente vê aí na foto, né, embaixo da mesa, o encosto no solo, tá? Então, a gente tem um ângulo de 90 graus entre as pernas e a cadeira, as costas estão com a curvatura ideal, né, da coluna, devidamente encostados no encosto da cadeira, os cotovelos apoiados, né? E o mouse, o teclado também tem que estar no mesmo nível e também próximo ao colaborador, para que ele não precise fazer um esforço para poder alcançar, né, o mouse e o teclado, tá bom? Então aqui a gente tem uma imagem da postura ideal, né, para o trabalho sentado com monitor. Uma informação importante também, pessoal, é que as áreas de alcance do colaborador, elas têm que estar nas suas proximidades, né? Então, a gente mostra aí a distância de 35 a 65 centímetros de dimensões, né? Para que o trabalhador possa fazer o alcance máximo dos objetos que ele vai utilizar durante a sua jornada. Então, essas questões de conforto, elas estão interligadas, né, à norma regulamentadora. Amanhã a gente vai ver itens da norma, mas eu já adianto para vocês que o trabalho com digitação, ele deve ser feito com limite máximo de 5 horas por dia, de acordo com a NR17, tá? Então, o profissional que trabalha com digitação, ele só poderá desenvolver as suas atividades com uma jornada de 5 horas. E dentro dessas 5 horas, é obrigatório uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, tá? E ainda tem essa questão aí da pausa. Do levantamento e transporte de cargas. Aqui, pessoal, é uma imagem de como deve ser a postura ideal para realizar o levantamento, né, de cargas. Então, o trabalhador deve se posicionar junto à carga, mantendo os pés afastados por distância equivalente à que existe entre os ombros. Então, as pernas têm que estar
levemente afastadas, os pés levemente afastados. Ao abaixar o tronco, tem que ser dobrado o joelho, mantendo o pescoço e costas retas, né? Segurar a carga firmemente e levantá-la gradualmente com os braços estendidos. Ao caminhar, deve aproximar a carga do corpo, então quanto mais próxima a carga estiver do corpo, mais fácil e mais confortável é. E repetir o processo inverso para colocar no chão, com a mesma postura ereta, os pés afastados, tá? Então, é um treinamento rápido e simples para quem trabalha com transporte e levantamento de cargas, mas que a longo prazo auxilia muito para evitar dorsalgias, lombalgias, dores em geral. E nessa imagem a gente tem uma explicação, né, mais minuciosa. Então a postura das costas deve ser reta, mantendo todos os músculos e órgãos alinhados corretamente. O trabalhador deve usar a musculatura das pernas para suportar o peso da carga e não somente a coluna, né? No deslocamento da carga, a coluna deve ser mantida o máximo de tempo possível na posição vertical, sempre ereto, tanto para sentar quanto para fazer o armazenamento, tanto para o trabalho em pé, a coluna tem que estar ereta. O material transportado também deve ficar o mais próximo possível do corpo, como eu falei anteriormente, né? A posição dos braços e cotovelos devem ser mantidos junto ao corpo. Isso ajuda a manter a carga centralizada, braços afastados, diminuir a força. Então, né, a posição dos braços devem ser mantidos mais próximo do corpo possível. O queixo deve ser mantido baixo. A posição proporciona firmeza à coluna, o que ajuda a evitar lesões. O agarre palmar deve ser seguro, né? E também, pessoal, é interessante lembrar da visibilidade, né? O colaborador ele tem que ter uma visão do caminho que ele vai percorrer. Então, a carga ela não pode ser muito alta, não pode atrapalhar a visibilidade do colaborador. Ela deve estar 40 centímetros acima do chão, né? Então, é ideal que o trabalhador não pegue a carga direto do chão. É ideal que ela esteja 40 centímetros, mas, né? Se não estiver abaixo, o carregamento deve ser feito em 2 etapas. A dica é colocar o material inicialmente sobre uma plataforma e depois pegá-lo em definitivo. E, para a gente finalizar, a posição dos pés, né, que devem ser separados para proporcionar maior equilíbrio, estabilidade e facilitar o transporte. É interessante, né, pessoal, como eu coloquei aqui para vocês o recadinho, que o local tem que estar desobstruído para evitar acidentes, né? O piso não deve ter o piso deve estar nivelado, não pode ter desnível, né, do piso, entre outros fatores. Bom, então sobre as condições do ambiente de trabalho, né? A ergonomia também está relacionada às condições do ambiente. A luz, ruído, tudo que está relacionado a conforto também está relacionado à ergonomia. Então, o ambiente deve ser livre de ruídos para trabalhos confortáveis que exija atenção intelectual. A luz do ambiente de trabalho deve ser adequada, uniforme, né? O ambiente de trabalho deve ser um local limpo e agradável e o ambiente deve ser livre de desvios de atenção. Então, tudo que está relacionado ao conforto, né, tem aí os seus fatores diretamente relacionados à ergonomia. E aí uma reflexão, né? Quanto custa o tempo perdido, as despesas com afastamentos, os danos aos bens e às matérias-primas, ou os novos investimentos em treinamentos para substituição de mão de obra, no caso de uma doença relacionada aos fatores ergonômicos? Quais os benefícios da solução dos problemas relacionados à falta de ergonomia? E como prever os prejuízos com o desgaste de uma companhia exposta negativamente pela mídia? Então, pessoal, é mais barato, né, o empregador ele implementar essas ações de prevenção a fatores ergonômicos do que ele ter um colaborador afastado ou doente. Então, como eu falei para vocês, o treinamento, as pausas, tudo isso tem um custo baixo, é fácil de ser implementado
e vai proporcionar um melhor conforto e satisfação do trabalhador. E nós sabemos que o trabalhador confortável, seguro, ele vai produzir mais e melhor. Bom, então quais são as possíveis soluções, né? A gente tem a análise ergonômica do trabalho, que é um programa que a gente chama de estudo e adequação ergonômica, né? Então, a análise ergonômica do trabalho é um documento que vai constar todas as soluções, todas as propostas, todas as medidas de controle relacionadas a fatores ergonômicos, tá? Toda empresa precisa elaborar essa AET? Toda empresa tem que ter uma análise ergonômica do trabalho? Não, somente as empresas que têm riscos consideráveis. Né? Então, se eu pego uma cozinha industrial que tem muito carregamento de peso, movimento repetitivo, se eu pego um setor de telemarketing que tem muita digitação, né, um ambiente estressante, se eu pego um frigorífico que também tem muito movimento repetitivo, muito tempo em pé, essas empresas que têm riscos elevados de ergonomia, elas obrigatoriamente terão que elaborar a análise ergonômica do trabalho. Mas empresas que não têm um risco considerável, por exemplo, escritórios, empresas com um risco ergonômico baixo ou desprezível, não vai ser necessário elaborar esse programa, tá? Então, as soluções são ginástica laboral, né, um momento ali de distração, tanto física quanto mental, adaptação do mobiliário ou máquinas e equipamentos. Então, é um posto de trabalho ajustável, que vai possibilitar que o colaborador mantenha uma postura adequada, e pausas durante a jornada de trabalho, né? Essas pausas, elas são muito importantes também para a lubrificação dos tendões e para que o colaborador possa descansar e ter aí uma condição de trabalho mais saudável. O treinamento também de posturas adequadas é importante e é considerado uma solução. E implementando todas essas ações, a gente tem como resultado aumentos de produtividade e de qualidade, redução dos desperdícios, economia de mão de obra, redução do absenteísmo, que é aquele colaborador faltoso, satisfação, conforto e motivação por parte de toda a equipe. Então, pessoal, essa primeira fase aqui da ergonomia, a gente não viu os itens da norma, é uma fase introdutória para vocês refletirem, entenderem a importância das ações relacionadas aos riscos ergonômicos, né? E aí amanhã a gente vai começar a ver os itens da norma. Eu vou postar para vocês os principais itens da NR17 com relação à ergonomia, né? E aí, a má postura e esforço repetitivo, como eu estou mostrando aqui para vocês, ela é o maior risco, é o maior indicador, tá, de benefícios da Previdência Social e foi contabilizado no Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, que as despesas geradas por esse problema de má postura e esforço repetitivo soma cerca de 16 bilhões de reais em 11 anos. Então, quais seriam as soluções para má postura e esforço repetitivo? Pausas, treinamento sobre postura ideal, ginástica laboral, são coisas que a longo prazo evita esse tipo de adoecimento e, consequentemente, um gasto do INSS e também do próprio empregador. Né? Então, é para a gente refletir aí o quão importante essas ações relacionadas à ergonomia. E sobre a ergonomia cognitiva, né, relacionada a processos mentais, a depressão também figura no topo da lista, com mais de 5.500 casos decorrentes de estresse, pressão profissional, assédio moral, isso tudo contabilizado só no ano de 2012. Né? Então, para a gente entender que não só fatores físicos, mas também cognitivos estão relacionados aí ao adoecimento. Beleza, pessoal? Então, né, para a gente iniciar o conteúdo aí de ergonomia, o primeiro material é esse, e amanhã a gente verá, né, os principais itens da NR17.